Era uma madrugada comum no necrotério. Aquele silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo som do ar-condicionado antigo e pelo ocasional ruído de algum móvel rangendo com o tempo. Trabalhar como médico legista nunca foi algo que imaginei para mim quando entrei na faculdade, mas a vida me trouxe até aqui. E ao longo dos anos fui desenvolvendo uma rotina quase robótica, que me ajudava a lidar com as cenas que presenciava todos os dias. Você aprende a desassociar. Para muitos, o necrotério pode ser um lugar aterrorizante, mas para mim era apenas mais um ambiente de trabalho. Pelo menos era isso que eu pensava. Até aquela noite. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava sozinho, como sempre, analisando um caso de um homem que havia falecido em circunstâncias misteriosas. A causa da morte ainda não era clara, e eu estava ali anotando tudo no relatório, quando ouvi um som estranho. Um som que não deveria estar ali. Era o leve som de passos, mas não de alguém com sapatos. Eram passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço pelos corredores. Olhei em volta, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia que não havia mais ninguém ali. A segurança só entrava nas instalações no começo da manhã, e eu era o único funcionário do necrotério durante a madrugada. Parei por um momento, tentando escutar melhor, e então ouvi de novo. Dessa vez parecia mais próximo. Os passos vinham do corredor principal, aquele que leva às câmaras frias onde guardamos os corpos. Senti o coração acelerar. Deve ser algum problema com o sistema de segurança, pensei, tentando afastar qualquer ideia que não fosse lógica. Peguei minha lanterna e decidi investigar. Conforme caminhava pelo corredor, o som parecia se afastar, como se alguém estivesse me evitando. Mas o necrotério estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência, e a sensação de que eu estava sendo observado era intensa. Meu instinto gritava para eu voltar para a sala, mas meu lado racional insistia que era apenas minha mente pregando peças. Quando finalmente alcancei o corredor das câmaras frias, vi uma coisa que me deixou sem fala. Uma das portas estava entreaberta. Não havia motivo algum para que uma câmara estivesse aberta. E pior, eu tinha certeza de que eu mesmo a havia fechado algumas horas antes. Engoli em seco e, com a lanterna tremendo um pouco na minha mão, abri a porta devagar. O ar frio saiu em uma nuvem, e ali, na penumbra, eu vi algo que me fez congelar. No canto da câmara, encostada na parede, estava a figura de uma garota. Ela usava um vestido branco, sujo e manchado, e seu cabelo escuro caía sobre o rosto, escondendo quase todo o olhar. Ela estava imóvel, de cabeça baixa, mas era impossível ignorar a sensação de tristeza e desolação que ela emanava. Quem é você? Minha voz saiu mais baixa e trêmula do que eu pretendia. Ela não respondeu. Permaneci ali, em completo silêncio, como se nem tivesse me ouvido. Me aproximei um pouco, tentando ver seu rosto com mais clareza, mas então ela levantou a cabeça ligeiramente, o suficiente para que eu pudesse ver os olhos fundos e vazios. Um arrepio percorreu meu corpo, e a realidade do que eu estava presenciando finalmente me atingiu. Aquilo não era alguém vivo. Eu dei um passo para trás, mas minha mente se recusava a acreditar. Isso não é possível. Deve ser uma alucinação, pensei, mas minha razão estava se despedaçando. Nesse momento, ela começou a se mover. Lentamente, arrastando os pés pelo chão da câmara, como se estivesse tentando se aproximar de mim. Me virei e comecei a correr de volta para a sala. Mas ao olhar para trás, vi que ela estava parada na entrada da câmara, me observando com aquele olhar vazio. Quando cheguei na sala de autópsia, tranquei a porta e me sentei, tentando controlar a respiração. Minha mente girava, tentando encontrar alguma explicação racional, mas nada fazia sentido. E então, enquanto eu tentava me recompor, escutei um leve toque na porta. Era como se ela estivesse me chamando. Agora, se você está acompanhando essa história e sentindo o mesmo calafrio que eu senti naquela noite, aproveita para se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Porque o que estou prestes a contar é algo que vai além do sobrenatural. Voltando para a história. O toque parou, mas a sensação de que algo estava ali, do outro lado da porta, me observando, não desapareceu. Eu fechei os olhos por um momento, tentando controlar o medo. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio, mas o ar parecia mais pesado, quase como se a presença dela ainda estivesse ali. Decidi revisar as gravações das câmeras de segurança. Precisava de alguma prova de que não estava louco. Voltei para a sala de monitoramento e comecei a passar as imagens da noite. Por um momento,
Tudo parecia normal. O necrotério vazio, o silêncio pesado de sempre. Mas então, no canto de uma das câmeras, vi algo que me congelou por dentro. Na gravação, eu podia ver o corredor das câmaras frias. E lá estava ela, a mesma garota, parada na entrada da câmara, com a cabeça baixa. Eu avancei o vídeo, tentando entender o que estava vendo. Mas a cada segundo que passava, ela se movia lentamente em direção à câmera, até que o rosto dela ficou visível, como se estivesse olhando diretamente para mim através da tela. Desliguei a gravação imediatamente, o pânico dominando cada fibra do meu corpo. O ar da sala de monitoramento parecia denso, quase irrespirável, como se aquela figura sombria tivesse me seguido até ali. Eu me forcei a respirar fundo, tentando afastar o pânico crescente. Tentei mais uma vez convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma falha na câmera, um erro de algum equipamento antigo. Mas, lá no fundo, eu sabia que não era só isso. Por algum tempo, fiquei ali parado, incapaz de me mover, com o olhar fixo na tela apagada. A imagem do rosto dela, aquela expressão vazia, como se carregasse uma dor sem fim, estava gravada na minha mente. Eu estou cansado, pensei. É isso. Falta de sono, exaustão. Decidi que precisava sair daquele corredor, precisava ver pessoas, o barulho da rua, qualquer coisa que me lembrasse que o mundo lá fora ainda era normal. Mas ao abrir a porta da sala de monitoramento, o necrotério estava mais silencioso que nunca. Não havia nem mesmo aquele leve zumbido do ar-condicionado. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Com cada passo que eu dava, o eco parecia mais forte, como se o próprio prédio estivesse me avisando que eu não deveria estar ali. Mas ainda era meu turno. Eu precisava terminar os relatórios, precisava manter o foco. Então voltei para a sala de autópsia, tentando ignorar o arrepio na nuca, aquela sensação de que algo estava me observando. Mal comecei a trabalhar e ouvi um barulho novamente. Dessa vez, era um som mais baixo, como um sussurro. Vinha do corredor das câmaras frias, o mesmo corredor onde eu havia visto a garota. Engoli em seco e me aproximei lentamente da porta, tentando ouvir melhor. Não dava para entender direito, mas o som parecia uma voz, repetindo algo baixinho, como se estivesse chamando por alguém. Cada fibra do meu corpo gritava para eu sair dali, mas a curiosidade e o impulso de encontrar uma explicação racional ainda me seguravam no lugar. Quando finalmente decidi investigar, peguei a lanterna novamente e saí pelo corredor. Chegando mais perto da câmara fria de onde vinha o som, o sussurro cessou de repente. O silêncio voltou a dominar, mas o clima estava insuportável, como se o ar ali estivesse carregado de uma presença invisível. Segurei a maçaneta da porta e a abri devagar, esperando encontrar a câmara vazia. No entanto, quando a porta se abriu completamente, lá estava ela novamente. A garota do vestido sujo e descalça, parada no meio da sala fria, com a cabeça baixa e o cabelo caído cobrindo o rosto. Desta vez, sua respiração era visível na forma de uma leve nuvem branca, graças ao frio intenso da câmara. Ela levantou a cabeça devagar, e por um momento, seus olhos cruzaram com os meus. Não eram apenas vazios. Eram olhos de alguém que já não pertence a este mundo. Eu senti meu coração acelerar, mas me forcei a não desviar o olhar, como se aquilo pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. E então, sem mover os lábios, ela parecia formar palavras com o olhar. Algo que parecia ser um pedido ou um aviso. Você está precisando de ajuda? Perguntei, hesitante, sem acreditar que estava tentando me comunicar com algo que claramente não era humano. Ela deu um passo à frente e eu senti um frio quase congelante tomar conta de mim, muito mais intenso do que o frio da câmara fria. Então, antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ela ergueu a mão e apontou para um dos armários de metal ao fundo da sala. Havia uma etiqueta no armário, mas por algum motivo eu nunca tinha reparado naquele detalhe antes. A etiqueta tinha um número, 0342. Um número comum, mas que agora parecia ter um peso enorme. O olhar dela ficou fixo em mim enquanto eu tentava decifrar o que aquilo significava. O medo me impedia de me mover, mas algo dentro de mim sabia que, se eu quisesse entender o que estava acontecendo, precisava abrir aquele armário. Caminhei em direção ao armário de número 0342. Cada passo mais pesado que o anterior. Minhas mãos tremiam, e quando finalmente toquei a porta de metal, senti uma resistência fria e intensa, como se uma barreira invisível estivesse tentando impedir que eu abrisse. Respirei fundo e, com um impulso final, puxei a porta.
Dentro encontrei uma gaveta de metal que continha um arquivo antigo. As folhas estavam desgastadas e amareladas pelo tempo. Abri o arquivo e comecei a folhear, tentando entender o que havia ali. No topo da página estava o nome de uma menina, Mariana Soares, 15 anos. Na ficha constava o motivo da entrada no necrotério, causa da morte, homicídio. Data há mais de 20 anos. Meu coração parou por um segundo ao me dar conta. Essa era a mesma garota. A descrição da idade, do cabelo, do vestido, tudo batia. Ela não era apenas um espírito vagando sem rumo. Ela tinha uma história, um passado e claramente algo que aprendia naquele lugar. Enquanto eu folheava as páginas, percebi que havia algo mais. Uma anotação feita à mão pelo legista da época, relatando que o corpo apresentava sinais de abuso e violência. A investigação, no entanto, nunca encontrou o culpado. Mariana fora enterrada como mais uma vítima esquecida, sem justiça. Quando levantei o olhar da ficha, senti uma presença ao meu lado. A garota, Mariana, estava parada ali, me olhando de perto, como se esperasse algo de mim. O choque de ver Mariana tão próxima, quase ao alcance da minha mão, fez meu corpo travar. Eu não conseguia desviar o olhar, hipnotizado pelo sofrimento impresso em seu rosto. Ali estava ela, um fragmento de vida interrompida, presa a um necrotério, que deveria ser apenas mais uma etapa no processo de partida. Aos poucos, a expressão dela parecia se alterar, como se a angústia que a mantinha ali estivesse finalmente encontrando uma válvula de escape. Eu me dei conta de que ela não queria me machucar ou me assustar. Ela estava tentando comunicar-se, pedir ajuda de uma forma que nunca tinha conseguido antes. Com a mão trêmula, tirei uma foto da ficha de Mariana com meu celular. A investigação tinha sido encerrada, mas talvez houvesse algo que eu pudesse fazer para lançar luz sobre o caso depois de todos esses anos. Coloquei o arquivo de volta na gaveta, e quando me virei, ela ainda estava ali, agora com uma expressão que quase parecia aliviada. Como se, por fim, alguém tivesse compreendido o que ela queria. Mariana, eu vou tentar, sussurrei, minha voz saindo num fio quase inaudível. Ao ouvir meu compromisso, a figura dela começou a se dissipar, como se estivesse evaporando no ar. Foi uma visão assustadora e estranhamente pacífica ao mesmo tempo. E então, de repente, ela desapareceu por completo, deixando apenas o vazio e o frio da câmara. Achei que a paz de seu desaparecimento me traria algum alívio imediato, mas para ser sincero, eu só conseguia pensar no que deveria fazer a seguir. Passei a noite em claro, pesquisando e tentando acessar qualquer informação online sobre o caso de Mariana. Para minha surpresa, não encontrei nada. Nenhuma notícia, nenhuma menção. Era como se o crime nunca tivesse ocorrido, enterrado junto com sua história. No dia seguinte, fui ao arquivo da polícia. Disse que estava fazendo uma pesquisa sobre casos antigos e, com algum esforço, consegui convencer o funcionário a me dar acesso aos registros. Passei horas vasculhando, tentando encontrar o caso dela. E então, depois de uma longa busca, encontrei o arquivo marcado como caso não solucionado. O nome do responsável pela investigação estava ali, anotado à mão. Era um investigador chamado Eduardo Moura. Tentei não pensar na estranha coincidência de que esse nome ainda era conhecido por muitos policiais. Perguntei a alguns colegas e descobri que Eduardo estava aposentado e vivia em um bairro afastado da cidade. Algo em mim hesitou. Depois de tudo que eu havia presenciado, parte de mim temia que Eduardo pudesse ter alguma conexão mais obscura com o caso de Mariana. Mas eu precisava saber mais. Precisava ir até o fim. No dia seguinte, dirigi até a casa do ex-investigador. Era uma casa simples, rodeada por um pequeno jardim desleixado. Toquei a campainha e, após alguns instantes, um homem de aparência cansada e olhar desconfiado abriu a porta. Sr. Eduardo Moura? Meu nome é Pedro. Sou médico legista e estou revisando alguns casos antigos do necrotério. Achei o nome do senhor em um arquivo, no caso de uma menina chamada Mariana Soares. Ao ouvir o nome, ele franziu o senho e o desconforto tomou conta de sua expressão. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente acenar com a cabeça e me convidar para entrar. Sentamos em sua sala, onde o cheiro de cigarros impregnava os móveis antigos. Ele pegou um maço de cigarro, acendeu um e puxou uma longa tragada antes de começar a falar. Mariana Soares foi um dos casos mais difíceis que eu já tive. Ela foi encontrada em um beco sem identificação, só aquele vestido velho. Nunca conseguimos contato com a família. Nenhum registro, ninguém que a procurasse. Naquela época, as coisas eram complicadas. Os recursos eram limitados e o caso esfriou.
Tentamos, eu juro que tentamos. O olhar dele parecia perdido, como se estivesse revivendo a investigação. Mas havia algo a mais ali. Uma expressão de arrependimento misturada com algo que eu não conseguia decifrar. Uma tensão pairava no ar, como se ele quisesse dizer algo, mas não se atrevesse. E o senhor acredita? Acredita que a morte dela foi um caso de negligência da polícia? Perguntei, escolhendo as palavras com cuidado. Ele desviou o olhar, tragando o cigarro outra vez antes de responder. Às vezes, certas pressões nos fazem arquivar casos sem solução, sabe? Às vezes, é melhor não cavar fundo demais. Não é que a polícia não tenha feito seu trabalho. É que, digamos que havia pessoas que preferiam que aquilo fosse esquecido. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas um caso de negligência. Parecia que alguém, em algum lugar, queria que o caso de Mariana permanecesse enterrado. E aquele alguém era provavelmente uma pessoa com poder. Alguém capaz de influenciar investigações. Quem sabe até alguém ligado a crimes muito mais obscuros. Sr. Eduardo, o senhor acha que ela foi morta por alguém influente? Perguntei, tentando entender o que estava por trás do silêncio dele. Ele olhou para mim com o rosto sombrio, como se ponderasse até onde poderia ir com aquela conversa. Há coisas que, depois de tanto tempo, é melhor não mexer, Pedro. Às vezes não há respostas, só perguntas e mais perguntas. O que eu posso dizer é que ela não era uma menina qualquer. E talvez, se você continuar cavando, vai acabar se envolvendo em algo que não vai conseguir controlar. Aquelas palavras ficaram reverberando na minha cabeça enquanto eu saía da casa de Eduardo. Senti que ele tinha medo, e que o medo dele era genuíno. Mariana não era apenas uma vítima de violência esquecida. Ela era o fragmento de uma história que alguém, em algum lugar, queria apagar por completo. Quando voltei para o necrotério, a atmosfera parecia mais pesada do que nunca. E mesmo sem vê-la, eu senti a presença dela, como se estivesse me observando, esperando que eu fizesse algo para dar voz à verdade dela. Aquela noite, o necrotério parecia mais escuro e frio do que o normal. Cada som, cada rangido das estruturas metálicas, parecia amplificado, preenchendo o espaço vazio com um tipo de ameaça silenciosa. Eu tentava trabalhar, mas a presença de Mariana, agora mais intensa do que nunca, fazia com que cada movimento meu fosse cauteloso. Era como se eu temesse atraí-la novamente, mesmo sabendo que ela estava ali, sempre à espreita, esperando. De repente, senti um impulso quase inexplicável de voltar até a câmara fria onde eu havia visto sua ficha. Talvez algo em mim ainda quisesse entender o que exatamente prendia Mariana naquele lugar. Eu sabia que estava arriscando a própria sanidade, mas algo em mim não conseguia desistir. Caminhei até a câmara e, ao abrir a porta, senti novamente aquele frio cortante que não era apenas do ambiente. Era como se algo invisível, gelado e denso estivesse presente ali. Dei um passo adentro e senti um cheiro estranho, uma mistura de mofo e um leve odor de flores velhas, como se tivessem murchado há anos. E então, sem que eu fizesse nada, uma das luzes do teto começou a piscar, criando sombras que se moviam de maneira irregular pelas paredes. Foi quando algo me chamou a atenção no canto do ambiente. Um pequeno envelope estava debaixo de uma das bancadas. Era antigo, amarelado e estava tão desgastado que parecia que bastava um toque mais forte para se desintegrar. Peguei-o com cuidado, abrindo-o devagar. Dentro havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia quase infantil. Comecei a ler, e a cada linha que passava, o terror tomava conta de mim. Querida Mariana, eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Sei que nunca poderei compensar o que te fiz passar, mas espero que um dia me perdoe. Eu tive medo, mais medo do que jamais admiti para qualquer um. Nunca tive coragem de contar a verdade, e agora, quando olho para você, não vejo mais a menina que eu conhecia. Você merece paz, mas eu não posso te dar isso. Que você me perdoe um dia. Não havia assinatura, e o papel estava gasto demais para eu distinguir com certeza de quem era a carta. Mas o conteúdo deixava claro que alguém ali dentro sabia o que havia acontecido com Mariana. Alguém havia estado envolvido em sua morte, ou, no mínimo, havia sido cúmplice do crime. Fiquei ali parado, absorvendo as palavras. Quem poderia ter escrito isso? Pensei, analisando cada detalhe do papel e da letra, buscando algum traço que me desse uma pista. Mas não havia mais nada, apenas o peso daquela confissão sombria. Enquanto voltava para a sala de monitoramento, minhas mãos ainda segurando a carta, uma ideia assustadora começou a surgir na minha mente.
Seria possível que algum dos antigos funcionários do necrotério estivesse envolvido no caso de Mariana? Talvez alguém que ainda trabalhasse ali? Minha mente foi tomada por um misto de suspeita e paranoia. Cada um dos meus colegas poderia ser um possível autor daquela carta. Lembrei de André, um dos técnicos antigos, um homem reservado e que sempre se mantinha distante. Ou mesmo o Dr. Álvaro, o legista-chefe, que já estava ali há décadas, lidando com casos complicados e, talvez, com segredos obscuros. Enquanto pensava nisso, ouvi um som no corredor. Era um leve arrastar, como se alguém estivesse passando as mãos pelas paredes do necrotério. Me aproximei cautelosamente da porta e coloquei o ouvido próximo à madeira, tentando identificar o que estava acontecendo. Então, sem aviso, a porta abriu sozinha, com um estalo súbito e alto. Diante de mim, o corredor estava vazio, mas a sensação de que algo ou alguém estava presente era avassaladora. Meus instintos gritavam para que eu saísse dali, para que abandonasse tudo, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram ainda maiores. Caminhei pelo corredor, seguindo o som que parecia me guiar até uma sala que eu raramente usava, o depósito de arquivos antigos. Ao abrir a porta do depósito, o ar estava denso, e o cheiro de papel envelhecido e poeira era sufocante. Vasculhei as estantes em busca de algo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi então que encontrei uma pasta antiga marcada com o ano de 1995, o ano em que Mariana havia sido registrada no necrotério. Abri a pasta e comecei a ler os documentos. Ali, entre relatórios de autópsia e fotos antigas, encontrei um documento que me gelou até os ossos. Era um termo de descarte de evidências, com a assinatura do antigo diretor do necrotério e do investigador Eduardo Moura. O documento indicava que provas ligadas ao caso de Mariana haviam sido perdidas ou inutilizadas durante o processo de investigação. Tudo começava a fazer sentido de maneira cruel e sombria. O caso havia sido deliberadamente abafado, as evidências destruídas e o corpo de Mariana colocado em uma lista de vítimas sem nome, quase como se nunca tivesse existido. A raiva e o medo se misturavam em mim, e eu sentia a urgência de sair dali e levar essa informação para alguém que pudesse dar continuidade ao caso. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, senti um arrepio violento, como se algo tivesse tocado meu ombro. Me virei rapidamente, e ali na penumbra do depósito, Mariana estava de pé, silenciosa, com um olhar mais sombrio do que nunca. Seus olhos pareciam implorar, mas também exigiam justiça. Ela não queria apenas ser lembrada, ela queria que a verdade viesse à tona. De repente, ouvi passos do lado de fora do depósito. Apaguei a lanterna rapidamente e me escondi entre as estantes, observando pela fresta da porta entreaberta. Um homem entrou, olhando ao redor com uma expressão suspeita. Era o Dr. Álvaro, o legista-chefe. Ele parecia nervoso, como se soubesse que alguém estava revirando coisas que não deveriam ser mexidas. Enquanto ele vasculhava os arquivos, observei em silêncio, até que ele parou exatamente na pasta que eu havia encontrado. Ele pegou os documentos e olhou ao redor mais uma vez antes de guardá-los debaixo do casaco, como se quisesse escondê-los de algo ou de alguém. O coração batia descompassado, mas a ficha caiu. Dr. Álvaro estava envolvido no encobrimento do caso de Mariana. Ele ainda estava protegendo segredos, talvez até cúmplices, de um crime brutal cometido anos atrás. Esperei até que ele saísse e respirei fundo, tentando processar o que havia acabado de ver. Fiquei ali por alguns segundos, processando tudo o que havia descoberto. Dr. Álvaro, o legista-chefe, um homem de quem eu jamais suspeitara, era parte de algo muito maior e mais sombrio. Aquele caso que parecia esquecido, na verdade, ainda era cuidadosamente guardado nas sombras. Respirei fundo e com cuidado saí do depósito. No corredor, agora vazio, sentia o peso da presença de Mariana se intensificar, como se ela estivesse ao meu lado, me guiando. Era quase uma sensação de urgência, de desespero silencioso. Cada passo que eu dava em direção à saída parecia puxar minha mente para trás, para o rosto dela, para o sofrimento gravado em seu olhar. Mariana não me deixaria ir embora assim. Cheguei à sala de monitoramento e, por um impulso que eu mal compreendia, decidi rever as imagens das câmeras da noite anterior. A ideia parecia absurda, mas eu precisava me certificar de que aquilo tudo era real, que não era apenas minha mente pregando peças. Aproximei-me do monitor e comecei a passar as gravações em alta velocidade. Para meu espanto, por volta das 2 da madrugada, uma figura apareceu nas câmeras.
Estava de costas, mas eu reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Era o Dr. Álvaro. Ele estava no corredor do necrotério, o mesmo corredor em que eu vira Mariana pela primeira vez. E por algum motivo, ele parecia estar conversando com alguém. Ele olhava para um ponto fixo na parede e gesticulava de forma contida, como se tentasse persuadir alguém a não falar, a ficar em silêncio. A câmera não mostrava mais ninguém, mas eu sabia quem ele estava vendo. Ele estava falando com ela, com Mariana. Eu pausei o vídeo, analisando cada detalhe, quando de repente a imagem ficou estática e distorcida, como se a câmera tivesse sofrido uma interferência. O vídeo voltou ao normal alguns segundos depois, e o Dr. Álvaro simplesmente desapareceu da gravação, como se nunca estivesse estado ali. De repente, o silêncio da sala pareceu ser engolido por um zumbido baixo, quase inaudível, mas que ressoava nos meus ouvidos. Eu me levantei de súbito, desligando o monitor, tentando afastar a tensão que me esmagava. Mas uma sensação de inquietação me tomou. Eu sabia que precisava sair dali, confrontar Dr. Álvaro, expor tudo o que eu tinha descoberto. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais, algo que eu não conseguia ignorar. Passei a noite acordado, planejando como abordaria a situação. No dia seguinte, fui até o escritório do Dr. Álvaro. Ele me recebeu com a mesma expressão de sempre, calma e levemente condescendente, como se estivesse acima de qualquer suspeita. Mas agora eu via além daquela máscara. Dr. Álvaro, podemos conversar em particular? Perguntei, tentando esconder a tensão na minha voz. Ele acenou para que eu entrasse e fechou a porta atrás de mim. Aquele breve momento de silêncio foi quase insuportável, mas eu precisava enfrentá-lo. Tirei do bolso o envelope antigo que havia encontrado e deixei que ele visse a carta. Seus olhos, que antes estavam calmos, de repente se arregalaram. A cor fugiu de seu rosto. Ele tentou disfarçar, mas eu sabia que ele reconhecia aquilo. Onde? Onde você encontrou isso? Perguntou, a voz trêmula. Eu sei que o senhor esteve envolvido no encobrimento do caso de Mariana. Sei que as evidências foram destruídas. Mas eu vi o que aconteceu, Dr. Álvaro. Ela não vai deixar você em paz, não enquanto a verdade não vier à tona. Por um momento, ele pareceu pálido, quase doente. Seus olhos evitavam os meus, mas então, como se finalmente tivesse aceitado o inevitável, ele se recostou na cadeira e suspirou. Você acha que entende, Pedro? Acha que sabe o que é trabalhar com cadáveres dia após dia, sem que ninguém se importe? Mariana era apenas mais uma vítima. Até que eu vi. Vi que ela não era uma menina qualquer. Vi que havia algo ali que deveria ser esquecido. Como assim? Quem queria que ela fosse esquecida? Minha voz estava firme, mas eu sentia o pavor crescendo. Ele olhou para mim e o brilho desesperado em seus olhos era uma mistura de confissão e advertência. Mariana, ela não era quem você pensa. Não era uma vítima aleatória. Havia gente poderosa atrás dela. Gente que não podia ser exposta. O meu papel foi apenas garantir que ela desaparecesse, como tantos outros antes dela. Fiquei em silêncio, tentando processar a magnitude daquilo. Dr. Álvaro era apenas uma peça em um jogo muito maior. Um jogo de interesses que envolvia a manipulação de vidas e mortes. Mas o mais assustador era saber que, mesmo depois de tantos anos, a memória de Mariana não o deixara em paz. Ele havia sido assombrado, silenciado por algo além de sua compreensão. A sensação de estar sendo observado aumentou. Olhei para trás, para o canto do escritório, e por um breve segundo pensei ter visto um vulto, uma sombra familiar com olhos escuros e vazios, observando, esperando. Dr. Álvaro percebeu também. Ele desviou o olhar, passando a mão pelo rosto, como se quisesse se afastar daquela visão. Vá embora, Pedro, ele disse, sua voz agora mais baixa, quase implorando. Não conte a ninguém. E reze para que ela não decida te perseguir também. Eu saí dali sentindo um peso enorme nas costas, um fardo que sabia que carregaria para sempre. Mariana havia conseguido justiça? Talvez, de alguma forma, a verdade tivesse sido revelada, mas o custo parecia ser alto demais. Ela não descansaria. Talvez nunca descansasse. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, senti o ar da minha casa se tornar gélido. Fechei os olhos e, ao apagar as luzes, a imagem dela veio à minha mente. Aquele olhar penetrante, como se estivesse esperando que eu fizesse algo mais. Mas o que eu podia fazer? A verdade estava solta, mas ninguém jamais acreditaria na história completa. Dr. Álvaro havia sido advertido, mas a entidade, a presença de Mariana, continuava presa a este mundo. Um fantasma de uma história esquecida. E enquanto eu me deitava, uma ideia perturbadora surgiu na minha mente.
Será que ela encontraria paz algum dia? Ou será que continuaria a vagar, buscando justiça em vão, até encontrar outra testemunha? Outra pessoa a quem pudesse atormentar? Apaguei a luz, mas o quarto pareceu mais escuro do que nunca.